Olá, tá começando mais um Psion Psicologia Online pra você. Eu tô aqui com a Letícia. Letícia tá gripada, mas tá aqui firme e forte pra gente gravar pra você. Tem que gravar, né? Tô um pouquinho fanha, né? Mas eu vou tentar passar pra você o máximo de informação possível. Porque é uma delícia, eu adoro o programa. A Zora veio de São Paulo até aqui e eu não posso ser essa desfeita, né? Mesmo resfriado, um pouco fanha, a gente vai tentar passar. Vamos nos esforçar, mas vamos... Equilíbrio, né, gente? Então ela tá aqui porque ela tá dando conta. Então já fica aí o ponto de reflexão para vocês, o quanto a gente tem que se esforçar, é claro, mas tomar um cuidado para não agredir a gente mesmo em prol de um resultado, né? Com certeza, até o nosso limite, né? Então a gente tá gravando, a gente até gravou um número maior de vídeos, a gente diminuiu o número por causa da minha gripe, mas estamos aqui e vamos até o final, né? Vamos sim. Bom, então nós nem nos apresentamos. Eu sou a Zora Viana, psicóloga e coach da Atitude Emocional. E eu sou a Letícia de Oliveira, psicóloga comportamental. Pronto, então assim, gente, hoje nós escolhemos, na verdade vocês escolheram, né, porque vocês comentaram aqui no YouTube, comentaram lá no nosso Instagram, né, se você não segue ainda, né, procura lá Psico Letícia e Atitude Emocional para você acompanhar os nossos posts diários. E a gente vai falar sobre o TOC, o famoso TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E a gente quer começar falando, entendendo, né, o que é o TOC. Então a Letícia, né, vai contar um pouquinho pra gente o que ela entende, né, sobre o TOC para compartilhar com vocês, né, pra gente começar a entender esse universo. Então vamos lá, gente. O TOC, ele é um transtorno de ansiedade, né? Então como assim? Dentro do transtorno de ansiedade a gente tem o TOC, a gente tem o pânico, a gente tem o transtorno do estresse pós-traumático, que é ansiedade generalizada, que é o TAG que eles falam, né? Então a sigla, a nomenclatura é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E o TOC entra como um transtorno de ansiedade. Então cada um desconta a sua ansiedade de um jeito, né? O TOC é uma característica mais pessoal, né, mais genética, mais comportamental, e eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona. Esse transtorno, no aumento de ansiedade, começa a ter uma obsessão. O que seria uma obsessão, Zora? Pensamentos muito negativos com relação à morte, com relação à culpa, com relação a questionamentos de sexualidade, né, pessoas que são muito religiosas ou pessoas que são tem muita preocupação com o que vão passar pro outro, muito pudor, começam a se colocar, né, em questionamento, e isso é uma obsessão, aquela coisa que você dorme e acorda pensando, te dá culpa, você não consegue esquecer, te dá aquela angústia. Você não consegue se concentrar em outras atividades por pensar só nisso. Com certeza, em algum momento você distrai, você já volta, você tá super angustiado, é como se você não conseguisse mais viver normal, assim. Você tá num ambiente, você já não se sente mais ali, você se sente num mundo meio fora e meio distante, né? O que é a compulsão? A compulsão é o alívio da obsessão por um comportamento. Como assim? Então, eu acho que meu pai pode morrer naquele avião. Então eu fico pensando, meu pai tá no voo, ele vai morrer, ele pode morrer. Isso que ela tá falando é a obsessão. Isso, é a obsessão, né? Então ele tá pensando, né, meu pai vai morrer, ele pode morrer. Então eu apago 3 vezes a luz do interruptor para evitar que ele morra. Então eu tenho uma falsa sensação de que eu controlo com o meu comportamento a minha obsessão. Então vem sempre uma obsessão, que seria um pensamento disfuncional, e seguido vem uma compensação, uma compulsão com relação, né, a um comportamento. Então é como se eu tivesse um falso controle sobre aquilo. Então a gente tem vários tipos de TOC, vários tipos de compulsão, vários tipos de obsessão, né? Até vou te perguntar um pouquinho dos mais comuns, né, quais são. Mas é basicamente isso, é um transtorno de ansiedade, um pensamento obsessivo e uma compensação compulsória para evitar ou para anular aquele pensamento que está te incomodando. Né? E eu queria falar, né, perguntar um pouquinho para vocês, olha assim, tem como ter o TOC, né, ter obsessão, não ter a compulsão, ter a compulsão, não ter a obsessão? E depois eu queria que você me falasse um pouquinho dos tipos mais normais. Tá. Vamos começar a entender assim, né? Quando a gente fala separadamente, né, daí já não é o transtorno. Então assim, isso é bem importante ficar registrado, porque às vezes a gente tem uma compulsão e acha que tem TOC. Com certeza. Não é verdade? Então assim,
o que é um comportamento só compulsivo? Então é quando você busca insistentemente, né, em excesso, né, comportamentos que te levam a uma sensação de prazer. Não só de alívio. Então assim, não só bacana porque a compensação, a compulsão do toque está relacionada a alívio. Isso. Eu não tenho prazer em apagar e acender a luz, ou em contar azulejo, ou esterilizar alguma coisa, é alívio. Agora, do comprar, do beber, do fumar, do usar droga, que são os mais comuns, né? Então assim, isso aí é prazer, né? Então assim, eu compro muitos, olha, então eu tenho toque. Vamos entender, né, se você compra porque você está aliviando, né, uma obsessão. Mas inicialmente, né, parece uma compulsão. E aí a gente tem que tratar como compulsão. Né? Então acho que esse é um ponto bem importante. A obsessão é bem o que a Letícia explicou, que está relacionada à culpa, a essas regrinhas que ficam na nossa cabeça, só que elas impedem a gente de ter um equilíbrio emocional. Né? Então assim, não são as regras que regem a sua vida e dão super certo, você age, você se envolve, você tem energia. São aquelas regrinhas que minam a sua energia e aí, né, a gente caracteriza como uma obsessão, né, que você fica pensando constantemente naquilo e não consegue resolver ou não consegue colocar aquilo de uma forma saudável na sua vida, né? Então dá para ser separado e é muito importante, né? Por que a gente resolveu trazer aqui? Que as pessoas às vezes elas se rotulam muito, se diagnosticam, né? Se diagnosticam, né? Então assim, é um ponto relevante para vocês observarem que não é porque eu sou compulsivo, então eu sou compulsivo por comida. Primeiro vamos entender. Tem toque, né? Não necessariamente você tem toque e assim, gente, vamos tomar cuidado com essa caracterização da compulsão, porque é um excesso muito grande que te faz mal. Hoje em dia com esse ritmo fitness, eu recebo eventualmente pessoas lá no consultório que porque ela come um chocolate, né, porque, sei lá, ela come na dieta dela, tá uma vez por semana, daí ela come 4 vezes na semana, ela tem compulsão. Não é bem assim. Né? Então assim, dá prazer? Zóia, você não falou que é o que dá prazer? Sim, só que é um prazer que está te prejudicando, né? Prejudicando o equilíbrio na sua vida. Então, por exemplo, né, para vocês entenderem, só para ficar bem claro a questão da compulsão, a gente tem em alguns momentos alguns descontroles, né? Então assim, eu gosto das roupas arrumadas, ou eu sou um pouco preocupada com doença, né? Eu gosto de organizar por cor. Eu gosto de organizar por cor, né? Às vezes é útil, né? Com certeza. Então assim, a gente tem um pouquinho de todos os transtornos, né? Exatamente. Quando a gente faz faculdade, vou contar uma coisa dos bastidores pra vocês. A gente começa a achar que a gente tem tudo, né? Então, todo mundo passa por isso que faz psicologia, não é? E a gente tem um pouco de tudo. Sim. Então, um pouco de ansiedade, um pouco de fobia, né? Sei lá, de pegar um avião, um pouco de toque com a organização da roupa, ou com limpeza da casa, querer fugir daquele de pânico, de querer fugir da situação, né? De não ter controle sobre uma situação. Então a gente tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de compulsão, né? Nossa, acabei comprando uma roupa que eu não precisava. Isso, né? Mas até que ponto isso prejudica a sua vida? Isso. Esse é o termômetro de uma doença, de um transtorno, de algo que deve ser tratado. E aí acho que a dica principal hoje, né, é vocês começarem a observar, né, se esses comportamentos que nós citamos hoje fazem parte da sua vida. Se faz parte, se prejudica, e se prejudica, daí você procura uma ajuda profissional, procura a Letícia, né, me procura um outro psicólogo, né, que você já conheça, mas assim, procure ajuda se te prejudica, né, porque pra gente não entrar naquele ritmo desesperado de não, eu tenho isso, pronto, daí eu já vou tomar uma medicação. Então assim, tem muita coisa que pode ser tratada só no comportamento. Com certeza, e eu acho que assim, só pra gente encerrar, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre quais são os comportamentos de toque mais comuns, né? Então tem a limpeza, né, que é assim, a pessoa, ela fica píssica por limpeza, ela não consegue dormir com uma louça na pia, ela tem que voltar pra casa pra fazer a faxina. Sim. Ela não consegue se divertir na piscina, tem que limpar a churrasqueira, então não faz um churrasco pra não sujar a churrasqueira.
né? Evita o convívio social em prol, né, do toque que ela tem ali. Do controle sobre a limpeza. Então, acho que a gente pode falar da limpeza, a gente pode falar, né, bem comum, de organização, que é bem comum, aquela coisa, né, tem que ser os livros, tem que ser nessa ordem, os CDs nessa ordem, contaminação. E assim, os CDs nessa ordem, e aí assim, um dos critérios, né, pra gente entender se é um toque ou não é o prejuízo, se alguém tirar aquilo do lugar... Você não dorme, você tem que voltar pra casa. É isso, né? Não é assim, tirou, fiquei irritada. Ok, você ficou irritada, todo mundo ficaria, se ficar horas lá arrumando. Com certeza, mas assim, eu perdi meu dia de trabalho porque me ligaram e falaram que tiraram o CD, aí tem alguma coisa, né? Exatamente. E a gente tem que falar da verificação, né, que é assim, fechei a porta, não fechei a porta. Eu vou 3, 4 vezes fechar a porta, porque eu acho que tá aberta, mas eu sei que eu fechei, mas eu não me convenço que eu fechei. Eu acho que isso que a Letícia falou é uma chave muito importante. Eu sei que eu fechei, eu tenho consciência, mas vou lá e verifico de novo. 1, 2, 3 vezes, porque às vezes né? a gente esquece, né? Não, eu acho que é diferente de esquecer. A gente faz às vezes uma coisa automática, fecha o carro, não lembra se fechou e volta. Né? Mas assim, toque, né? eu saber que eu apertei o botão, eu me concentrar naquilo e eu tenho que, né, não acreditar e ter que voltar e fazer. Isso. Bujão de gás, tirar coisa de tomada, são todas as coisas que te deixam angustiado, irritado e você não consegue fazer outra atividade enquanto aquilo não estiver ok. Contaminação, né? Pessoas que acham que vão se contaminar com qualquer coisa, não pode comer aquilo que vai estar contaminado, não pode comer uma salada fora de casa porque vai estar contaminado, só pode ela mesma preparar os próprios alimentos. Isso. Então tem todo um controle. Eu acho que assim, pra terminar, né, a gente tá se estendendo, a gente adora falar, a gente fica falando um monte de... Vem um tanto de ideia na minha cabeça, eu falo, gente, não dá pra falar tudo, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, todos os comportamentos estão ligados a uma tentativa de controle. Sim. Controle de limpeza, controle de contaminação, controle de verificação de fecha a porta, abre porta. É uma falsa sensação de controle. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, olhar para o toque como algo muito relevante, muito importante. Né? Eu acho que a gente tem um pouco, né, voltando, a gente tem um pouco de todos os tipos de padrões de transtornos, só que até que ponto isso está te tirando de um convívio social, de uma vida normal, de uma vida bacana. Exatamente, o quanto tá te desequilibrando, né? E assim, tomar bastante cuidado com essa questão do diagnóstico, né? Tomar bastante cuidado com o que você faz com esse diagnóstico. E a gente quer saber, né, se você já viveu, né, já passou, né, pelo toque, se você superou, se você não superou, se você conhece tá passando alguém, né, que tem toque. Exatamente, conta pra gente. Como que você olha essa pessoa, o que você percebe na vida dessa pessoa, quais são suas dúvidas, é toque, não é toque? É claro que a gente não consegue fazer um diagnóstico sem conhecimento, né, sem convívio com o paciente, né, essa coisa de pronto, né, eu li e já me diagnostiquei, não existe. Não. Né, então eu acho que assim... Nem numa primeira sessão. Nem numa primeira sessão. Então a gente levanta hipóteses, a gente tem algumas percepções, só que a gente não diagnostica. Então eu acho bacana você entender o seguinte, tem algum comprometimento na minha vida em decorrência de padrões de controle, de obsessão, de compensação mesmo. Então é hora de procurar uma terapia e quem sabe até uma ajuda psiquiátrica. Isso, que também é muito importante, né? Os psiquiatras ajudam bastante a gente a conciliar, né, o tratamento, porque quanto mais multidisciplinar, melhor. Claro. Né? Mas é importante que você se perceba, que você faça esse processo de autoconhecimento e conta pra gente aqui nos comentários. A gente quer saber o que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês conhecem pessoas, né, com toque, ou vocês acham que a pessoa tem toque, quais são as dúvidas, porque a gente vai entendendo, né, se vocês estão gostando do vídeo, se está sendo útil para a vida de vocês, né, para o dia a dia de vocês, tá? Mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Acho que a gente poderia ficar falando até o final da tarde, mas a gente precisa encerrar, né? Exatamente. Então a gente espera realmente que vocês tenham gostado. A gente quer muito o feedback de vocês. E até a próxima. Exatamente. Então foi mais um Psion pra você, Psicologia Online. Até o próximo episódio. Tchau!